A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. É com bastante alegria, gratidão a Deus, que eu volto aqui novamente para nós meditarmos a poderosa e gloriosa palavra do Senhor, o nosso Deus. Nós vamos estar lendo hoje Lucas capítulo 13, do versículo 6 ao versículo 9 somente, que nos diz assim a palavra do Senhor: a parábola da figueira estéril. Então Jesus proferiu esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar nela fruto, não o achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não o acho. Corta-a, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa este ano, até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará. Se não, depois a mandarás cortar. Que palavra forte! Quando Deus falou sobre árvores, sobre essa figueira estéril, que simboliza árvores frutíferas, ele não estava apenas legislando agricultura. Ele não estava falando somente sobre agricultura. Ele estava ensinando os processos também. Havia um tempo para plantar, um tempo para esperar aquilo que se plantou e tempo para consagrar e só depois para desfrutar. Assim somos nós. Tudo que nós plantamos, nós queremos de um dia para o outro. Mas há processos. Há processo do plantio, há processo de arar a terra, de preparar a terra, de adubar a terra, de plantar semente, de estercar a semente, colocar água ainda sobre a semente e esperar ainda ela brotar, ela nascer debaixo da terra, onde só Deus vê, somente Deus conhece. Então, para tudo há um processo. E aqui nós acabamos de ler sobre essa árvore infrutífera. O fruto não era imediato. A maturidade vinha antes do consumo. A pressa sempre foi inimiga da frutificação. E muitos dizem, tem um ditado que fala que a pressa, ela é inimiga da perfeição. E muitas das vezes nós temos pressa para ontem, para hoje, mas tudo é um processo, tudo é o tempo determinado por Deus. Eclesiastes fala sobre isso, que tudo é um tempo determinado por Deus. Nada antes nem nada depois, é tudo no tempo exato de Deus. E assim é todo o plantio. Tudo que nós plantamos, nós colhemos, mas é no tempo e na hora exata de Deus. Jesus retoma esse princípio na parábola da figueira. Nada ali é aleatório. A figueira foi plantada dentro de uma vinha. Ela recebia sombra, água, nutrientes, ambientes favoráveis e mesmo assim não frutificava. Ela só tinha folhas. Ela tinha aparência, ela tinha estrutura, mas não tinha resultado nenhum. E assim há muitas pessoas também, que só vivem de aparência, a aparência das folhas, as folhas verdes, mas não dá fruto nenhum. Mas Deus está procurando é fruto, como dessa parábola, dessa figueira, que ele procurou, mas ele não achou. 3 anos procurava algum fruto, mas não achou. Deus não está interessado em aparência, nas folhas. Deus está interessado é nos frutos. E os frutos não se avalia de longe. Você chega perto de um pé de fruta, você não vai ver se a fruta está boa, se está bichada, se está amarelada, se está carunchada, né, que eles falam. Como que está? Se está aguada? Não, você tem que ir lá perto do pé de fruta, pegar a fruta, tocar nela, sentir. E muitas das vezes até descascá-la para ver o que está dentro. Porque muitas das vezes é só a aparência, é só a casca. Às vezes você olha até mesmo de longe, que fruta bonita, que aparência linda aquela fruta. E você vai lá tocar, é só a casca. Dentro tá bichado, tá podre, tá já exalando, já você põe na boca, amarga. E tem muitos que tá ali, mas tá murcha, muitas vezes murcha. Você pega assim que fica mole até, só tá a casca perfeita, mas por dentro ela tá
já passou do ponto muitas das vezes. E tem outros que tá madura demais, tem outros que tá verde demais, mas tá tudo numa árvore só, tudo plantado numa árvore só, mas há vários tipos de frutos. Deus pergunta: como está o seu fruto? Como que está dentro de você? É só a casca? Como que está dentro de você? Está perfeito o fruto? O fruto não se avalia de longe, precisa chegar perto, olhar com atenção, tocar, examinar, que eu acabei de citar aqui esse exemplo, examinar, tocar. E assim Deus faz conosco. Ele não se impressiona com volume. Olha para status, olha para roupa, olha para o sapato, olha para a gravata, olha para o terno, olha para o vestido de marca, olha para a bolsa de marca, para a maquiagem de marca. Não, Deus não está preocupado com volume. Deus está preocupado com a essência, não é com volume. E assim há muitos frutos, vistosos por fora, lindos por fora, mas por dentro podre, bichado, carunchado. Aí a palavra do Senhor diz: a contagem de tempo, ela é séria. Pela lei daquela figueira, já havia passado o tempo daquela figueira ter produzido. Já havia passado o tempo das primícias, das primeiras colheitas, das primeiras coisas que nós tiramos para Deus, as primícias. O que é, missionária? O de melhor. Nós sempre damos o de melhor para Deus. O de melhor. Eu estou dando o meu de melhor aqui através desse vídeo. O meu de melhor para Deus. Não é para os homens, para Deus. A essência é o de melhor que nós temos para dar para Deus. E exalar o perfume de Cristo nessa terra. Qual o fruto que você tem dado para Deus? Quais as primícias que você tem dado para Deus? Não estou falando de dinheiro, não. Quais as suas primícias que você tem dado para Deus? Tem dado a tua vida para Deus? Tem entregado de melhor para Deus? Tem entregado tua vida, tua casa, tua família, teu trabalho, teu ministério para Deus? Olha o que o Espírito Santo de Deus está falando. Ele tem te dado tempo suficiente para você dar fruto, para você devolver para Deus as suas primícias de adoração, de louvor, de gratidão, de oração, de comunhão, de vida com Deus. Estou falando algo espiritual, não estou falando algo material, não. Estou falando espiritual. Deus tem te dado tempo para você voltar ao primeiro amor. Deus tem te dado tempo para você dar o seu melhor para Deus, que é a essência. Coração puro, limpo diante de Deus. Voltar a adorar a Deus. Voltar a crer nas promessas de Deus. Voltar a se entregar a Deus. Muitos fazem do evangelho uma barganha, mas Deus não. Deus, Ele procura a essência que está dentro de nós, do verdadeiro adorador. O problema, aqui, o texto nos relata que era um problema que ocupava a terra inutilmente. Olha a situação. E assim tem muitos que têm ocupado espaços, ambientes inutilmente. E aqui Deus está nos advertindo duramente. Se formos para parar e observar, existem pessoas espiritualmente também bonitas, as aparências. Pessoas espirituais, eu estou dizendo. Pessoas que proclamam Deus, que falam de Deus, que pregam o evangelho também. Pessoas bonitas, estereóticas, mas comparada às folhas verdes. Só o estereótipo como as folhas verdes. Presentes, constantes em discursos bonitos, português, claros, teologias, escatologias. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz que a letra, ela mata, mas é o Espírito Santo que vivifica. É muito bom estudar, é muito bom adquirir sabedoria terrena, mas o principal é a sabedoria que vem do trono de Deus. Essa graça inefável. Muitos têm se corrompido, se perdido no meio do caminho. Quer falar dele mesmo, quer falar dela mesma, ter o português bonito, claro, atrair multidões, mas vivem dessa forma, dessa maneira. Eles produzem algo para maquiar no meio das folhas. Olha o que o Espírito Santo de Deus está dizendo. Muitas das vezes está no meio das folhas o fruto, o verdadeiro fruto, escondido no meio das folhas. Olha o que você está comendo, se é o verdadeiro alimento.
ou se é folha somente. A ordem aqui que nós acabamos de ler, dessa passagem bíblica, ela era muito clara e muito séria. Corta. Não está dando fruto, só folha, ocupando a terra inutilmente? Corta. Mas as misericórdias, ela interveio. As misericórdias de Deus são a causa de nós não sermos consumidos. Porque ela estende de geração em geração. É as misericórdias de Deus ainda que nos sustenta e que nos mantém em pé. Aí ele disse, mais um ano, mais uma chance, não para maquiar as folhas, mas para escavar as raízes. Chega de maquiar folhas. É tempo de escavar as raízes, mexer nas raízes, transplantar. Às vezes tem mudas que a gente compra. Com o tempo a gente tem que mudar elas de lugar, fazer de novo, né? Transplantar, tirar, colocar separadinho, replantar ela. E muitas das vezes é necessário nós também na nossa vida espiritual também sairmos da nossa zona de conforto, sair no meio das folhas e viver o verdadeiro, o sobrenatural de Deus, a visão dos céus, não só a visão terrena. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Nós temos que ter a visão do reino, pés na terra e mente nos céus. A Bíblia fala, buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E quantos que têm buscado somente o terreno e têm se esquecido do espiritual? Aqui tudo é sequência da nossa vida com Deus, da nossa obediência com Deus. Escavar dói, mexer nas raízes dói, expor as raízes dói. Imagina, mexer naquilo que está escondido muitas das vezes, dentro dói, escavar dói demais. Mexer nas raízes dói demais. Quem que quer mexer em algo que você gostaria que não lembrasse mais? Mas muitas das vezes é preciso escavar, mexer, arrancar do lugar, colocar em outro lugar, curar as raízes, adubar as raízes, para que possa fortalecer a árvore e dar bons frutos. Não somente folhas maquiadas, mas frutos. O problema não estava no tronco, estava debaixo da terra. Olhando, só se via as folhas verdes. Mas se a gente for parar e analisarmos, o segredo dessa parábola eram as raízes. Tinha algo de errado nas raízes, que estava somente debaixo da terra. Só Deus poderia enxergar. E tem coisas que é só Deus que pode ver. E Ele contempla as nossas vidas. E ali estava as raízes doentes, sem produzir, estéril. Antes de cortar, Ele rasga a nossa alma. Antes dele podar, Ele ainda dá chance. Antes dele arrancar, Ele ainda dá chance. Não está no tronco, está nas raízes. Então vamos mexer nas raízes para ver onde que está a doença, onde que está o problema. E assim aqui Deus faz muitas das vezes. Ele vai nas profundezas das raízes da nossa alma para ver o porquê nós não estamos dando os frutos. Se o problema está nas raízes, deixa Deus tratar, deixa Deus curar, deixa Deus rasgar a tua alma, deixa Deus adubar com o adubo celestial dos céus, curar as raízes, deixa Deus mexer nas raízes da tua alma. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar fortemente essa palavra dentro do teu coração. Que Deus abençoe você, tua casa, sua família, sua caminhada com Deus. Persevera, olha para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Não se perca no meio das folhas, não se perca no meio de aparências, não se perca os seus frutos no meio de tantas frutas podres até mesmo. Seja a essência, seja a fruta saborosa que Deus procura para degustar. Seja essa pessoa preciosa para Deus, esse fruto precioso para Deus. Deixa Deus sentir o aroma da tua vida diante dele. Que Deus nos abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Nos ajude a fazer essa obra, a compartilhar
a palavra de Deus. Deixe o seu like, deixe o seu pedido de oração. Até breve, eu te aguardo. Deus te abençoe.